Olá, você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um quadro Previsão do Tempo. Esse momento, então, que a gente vai entender como é que ficam as condições de clima aqui para o Brasil e nas mais diversas regiões. E para isso eu chamo a Andréa Ramos, que é meteorologista. Andréa, seja muito bem-vinda. Letícia, bom dia a você e a todos aqueles que acompanham Notícias Agrícolas. Bom dia, Andréia. Bom dia a todos que nos acompanham. E eu quero falar, só antes da gente começar o papo aqui com a Andréia, falar com você que está aí do outro lado da tela nos assistindo. Esse é o momento para você mandar as suas mensagens, as suas perguntas. O nosso canal de comunicação com você está aberto, tanto aqui no noticiasagricolas.com.br, quanto também no nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Nosso chatzinho aqui do lado está funcionando, mande as suas perguntas de como vai ficar o clima aí na sua região nos próximos dias, ou pode falar também como é que está o clima aí também, sempre lembrando de falar a sua cidade, o seu estado, para a gente ter, portanto, conseguir fazer com assertividade as suas perguntas para a Andréia, e a gente vai levando as dúvidas para o final da nossa conversa, então podem ficar tranquilos e tranquilas, vocês aí que nos acompanham, que eu vou levar as suas perguntas fazendo essa ponte, portanto, com a Andréia. André, primeiro eu queria começar falando com você da nossa proximidade com a virada de estação. A gente vai sair do verão e entrar no outono. Eu queria saber quais são as condições em que isso vai acontecer, né? Uma estação de transição, o outono. Queria que você explicasse um pouquinho, inclusive, as características de uma estação de transição, que às vezes tem alguns extremos aí, né, de temperatura ou de chuva. Queria que você trouxesse esse panorama. Sim, Letícia, como você bem pontuou, a partir do dia 20 inicia a estação do outono, e é uma estação de transição, ou seja, ela não tem aquela característica definida. E isso, para nós meteorologistas, fica complexo, justamente é tanto no outono como na primavera que começam os modelos, eles começam a divergirem um pouco em relação a previsões de chuva. Mas, de qualquer forma, o outono ele sempre está aí associado, em termos de climatologia, com temperaturas mais amenas, tendem a diminuir com o passar dos meses. É claro que, apesar de que muda, né, você sai do verão, vai para o outono, a atmosfera não se desliga. Ela ainda mantém, até por ser uma estação de transição, os primeiros meses, ou seja, o final de março e abril, ainda segue uma característica do verão, ou seja, a gente tem ainda chuvas para acontecer, e a partir de maio já começa aquela estiagem, que é a diminuição de chuvas, porque segue o inverno, com o inverno é seco e relativamente sem muitas chuvas, principalmente na parte central do país, que envolve os estados e até uma parte da região sudeste. Na região norte, bom, ali não tem essa definição de outono ou inverno, sim um período chuvoso e o menos chuvoso. E até maio segue com essa característica de ser uma estação mais chuvosa ali na região. Região Nordeste também segue com um padrão no interior um pouco mais seco, mas com chuvas no norte, até por conta da Zecite. Ela atua agora em março, ela está com seu pico máximo, e aí ela vai jogar muitas chuvas, principalmente no Maranhão, ali naquela faixa que vai, quando eu olho a região norte do Amapá, passando pelo Pará, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, e às vezes tem até algum pulso que pode chegar também na Paraíba e também em Pernambuco. E do centro ao sul já começa a ter a evolução daqueles sistemas frontais, ou seja, as frentes frias, ela já começa a se organizar, trazendo chuvas para a região e, por vezes, também os ciclones, que se formam ali no litoral sul, próximo do Rio Grande do Sul, ocasionando chuvas também na região. Mas o que realmente chama a atenção do centro-sul é que à medida que você tem aquela frente fria, você tem na retaguarda aquelas massas de ar frio que vai proporcionando o declínio da temperatura, até porque é uma característica do outono, e é quando essas massas de ar atingem parte central do país e chega até a região norte, que aí, na caso da região norte, atinge o Acre, sul do Amazonas, do Pará, proporcionando um fenômeno chamado friagem, e também você tem aí a evolução de nevoeiros, principalmente nas áreas serranas, você tem também formação de geadas ali no sul de Minas, na Serra da Mantiqueira, pegando também aquela parte mais sudeste do estado, além, claro, das regiões serranas que existem, que estão ali entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e também pode até ter episódios de neve. Então, tem essa característica, o outono. Lembrando que o outono ele vai começar numa fase de neutralidade, a gente já vai ver aí o gráfico, e isso significa que nós não vamos ter nem o efeito do Laninha e nem do El Niño, Letícia.
Perfeito. Andréia, antes da gente começar a entrar nos mapas, vamos começar ali dividindo o Brasil por regiões. Às vezes eu começo do norte para o sul ou do sul para o norte, começando a partir da região sul dessa vez. Pensando, né, num período de estiagem que a gente teve, nas últimas semanas teve ali rapidamente passagens de frente fria que acabaram atravessando o Brasil sem nenhum bloqueio atmosférico, né? Isso foi se espalhando. Eu queria saber como é que fica para o estado do Rio Grande do Sul e para o pessoal que deu a largada agora no cultivo do arroz também, principalmente o pessoal da região centro-oeste do Rio Grande do Sul. Começando por ali, então. Tá. Então, vamos falar então em termos de semanas, né? Eu vou Claro. começar aqui, então, pela anomalia de precipitação, aqui é um mapa que o CPTEC disponibiliza, é uma anomalia, por isso que tem valores positivos e negativos. Os negativos estão indicando que vai ficar abaixo da média, enquanto que os positivos significa que vai ficar acima da média. Fecha esse ciclo hoje, que começou na terça-feira que foi até hoje, seguiu com essa tendência de chuvas localizadas mais aqui nessa parte de sudeste de Minas, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, com esse leste do Rio Grande do Sul atuando justamente em funções dos sistemas frontais que atuaram, e olha, persistindo aquele padrão de baixo de umidade, de chuvas abaixo da média, principalmente no oeste, do centro a oeste do Rio Grande do Sul. Então, está enfrentando essa estiagem, janeiro foi um mês e tanto fevereiro, com as chuvas ficaram abaixo da média e com potencial dessas chuvas mais no leste. Para a semana que começa agora a partir da manhã e vai até terça-feira, ele vai tender aí a manter um tempo mais aberto, ou seja, um tempo com pouca nebulosidade, tem até uma nebulosidade variando aqui no leste da região, mas de qualquer forma segue com esse padrão de poucas chuvas. Até que tem formação de frente, uma já está se formando aí, ela vai ficar mais encorpada a partir da madrugada de quarta-feira e tem uma influência ali na quarta, mas ainda assim vai estar sempre aqui no Atlântico Sul, como a gente já vai ver nas imagens de satélite. Mas, de qualquer forma, segue esse padrão com poucas chuvas, com um tempo aberto e não tão quente quando comparado, quando a gente vai ver também as anomalias de temperatura. Na região sudeste, Letícia, temos aí a evolução de umas chuvas que chama atenção aqui para o norte de Minas Gerais. Está enfrentando um período muito seco, muito quente, as chuvas elas estão acontecendo muito mais do sul e centro, às vezes nem atinge Belo Horizonte. Ontem já começou, até por conta da pancada que ocorreu, teve aí a situação de um volume considerado, tanto é que os mapas das estações registraram essas chuvas acima de 30 milímetros, e para a próxima semana, que começa amanhã e vai aí até terça-feira que vem, segue com esse padrão aqui, com um aumento de chuvas nessa parte norte de Minas, também no Espírito Santo, principalmente nessa parte sul do estado, e atingindo também o Rio de Janeiro. Volta a diminuir as chuvas em São Paulo e também nessa parte mais do Triângulo Mineiro. O Triângulo Mineiro também está enfrentando, e essa semana aí vai ser mais aquela semana com poucas chuvas. O Só que chama dando uma atenção também. Dando uma pausa aqui, Sim, André, você está falando aí do estado de Minas Gerais, a gente está falando de uma situação que para o café, né, essa safra que vai começar a ser colhida agora em setembro, vamos dizer assim, esse bonde já saiu, né, já partiu, então essas chuvas elas estão chegando um pouco tarde para essa safra de café agora que vai começar a ser colhida, mas essas chuvas elas vêm em algum volume importante para manter a umidade do solo para os próximos cultivos de café nesses parques cafeeiros, Andréia? olha, o que os modelos estão indicando, Letícia, é sempre aquelas características de chuva em forma de pancada. E aí a gente tem que ter o cuidado que pode vir aquele volume significativo de 20 milímetros ou até acima, mas aí o que acontece? É em poucas horas, aí pode danificar a questão realmente dos cultivos. Então, vai ter chuvas, os modelos estão indicando que vai ter chuvas, eu vou mostrar até o acumulado dessa semana, mas fica aberto essa questão de o quanto vai chover. Ele está dando esse indicativo de chuvas aí chegando acima da média, mas aí a gente tem que verificar como essa chuva vem, porque apesar de nós irmos para o outono, ainda vai estar as características do verão. E o verão, Letícia, ele tem assim essa característica de chuvas no final da tarde e noite em forma de pancadas, e que vem a vir com trovoadas, rajadas de vento e até a possibilidade de queda de granizo. E aí isso tem esse impacto negativo na questão justamente das plantações.
E aí, já que a gente ainda está falando na região sudeste, você comentou um pouco também do estado de São Paulo, temos aqui uma grande produção de citros, de cana-de-açúcar, ainda também alguma produção de grãos. Como é que vai ser o outono, então, para o estado de São Paulo, pensando, né, nesses cultivos, Andréia? E quem plantou grãos, né, quem está colhendo a soja, quem plantou um pouco mais tarde está sofrendo um pouco mais as consequências dessa estiagem, inclusive o pessoal do Rio Grande do Sul também. E todo mundo de olho na safrinha de milho, né? Então, queria saber essas condições para o outono, então, para o estado de São Paulo nesse momento. Olha, o São Paulo ele vai estar recebendo aquela influência daquelas frentes frias que vão ficar se organizando aqui na região sul. Vai ter aquele deslocamento, em alguns momentos vai ter a incursão, e com isso vai ter essas chuvas. É, o outono ele tem uma característica, à medida que passa, ele já vai começando a diminuir essa questão de chuvas, principalmente aqui nessa parte mais oeste de São Paulo. Ainda tem, dentro da previsão, do prognóstico climático, que é aquela previsão de 3 meses, ainda coloca São Paulo com chuvas dentro da média. Então, vai chover dentro da média, mas vai ter dias sem chuva. E o calor que foi sentido em janeiro, fevereiro, tem uma tendência a diminuir, até porque quando você tem essa entrada de frentes frias, você tem na retaguarda uma massa de ar frio. Então, para o outono, vai seguir uma tendência dentro das características de outono, até porque a gente não está aí com a influência do El Niño, do Laninha, e a tendência vai ser temperaturas mais amenas, vai ter dias com possibilidade de geadas em alguns pontos aí na região, principalmente quando você olha ali próximo da Serra da Mantiqueira, e chuvas dentro do esperado para o padrão do outono, que começou em março, abril e maio, porque é o último previsão climática a gente tem atualizada, semana que vem atualiza, o Cepetec atualiza, e aí ele já vai colocar abril, maio, junho, que já comporta toda a estação do outono. Mas, de qualquer forma, Letícia, vai estar dentro da média, dentro do esperado de chuvas para o mês aí, até o finalzinho de março, ainda se espera chuvas, pelo menos quando a gente olha até 25 de março, que ele está indicando que não vai chover tanto, mas significa que não vai chover, mas que as chuvas não vão ficar dentro do esperado para o período. E, pessoal, só lembrando para vocês que estão nos acompanhando, podem mandar suas perguntas, lembrando sempre de falar de onde que vocês estão acompanhando essa transmissão. Já vi que o José Mendes, que está todo dia com a gente aqui no Notícias Agrícolas, principalmente acompanhando a previsão do tempo, está por aqui. A gente vai levando as dúvidas para o final da conversa com o André, então fiquem tranquilos, podem mandar suas dúvidas, seja pelo noticiasagricolas.com.br ou pelo nosso canal no YouTube, que eu estou de olho aqui em vocês da nossa audiência. Inclusive, obrigada pelas participações. Andréia, dando uma chegada agora para o centro-oeste, né? O pessoal todo ali de olho para o clima, para o milho, segunda safra. Então, se a gente conseguir trazer ali um panorama para Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás, eu sei que o Mato Grosso do Sul a gente consegue até cortar mais ou menos em duas partes ali, né? O mais ao sul do Mato Grosso do Sul e o norte ali mais próximo do Mato Grosso. Como que a gente consegue ver, portanto, esse clima se desenhando no outono para o milho segunda safra? Olha, como você mesmo colocou, o Mato Grosso do Sul ele tem essa tendência realmente de, na parte mais do centro para o sul, receber aquela influência das frentes, que aí aumenta um pouco mais as chuvas aqui no decorrer do outono. Mas a grande parte central do país, aí envolve toda a região, a partir ali de finais de abril para maio, já começa um período de estiagem, ou seja, diminuição de chuvas. Já cessa toda aquela convergência, aquela umidade que vem aqui da região amazônica, ela já diminui, e com isso você já tem aquela, começa a atuar aquele centro de alta pressão que inibe a formação de nuvens de chuva, e aí você tem já um reflexo justamente na parte central do país. É a mais afetada em questão assim de chuvas, porque realmente diminui as chuvas, os modelos ainda estão indicando que finais de março as chuvas ainda vão ficar com essa característica do verão, ou seja, pancadas isoladas acontecendo, e uma maior quantidade de chuvas aqui quando a gente olha essa parte mais noroeste de Mato Grosso. No decorrer dos próximos dias ainda vai seguir uma tendência, termos pancadas de chuvas isoladas, mas a partir ali de abril para maio já segue aquele padrão típico do outono, que é um tempo mais seco, como quando começa a diminuir relativamente a umidade, é claro que não chega ao pico do inverno, e também a estiagem, que é a diminuição de chuvas. Então,
segue esse padrão, até porque a gente vai estar naquela fase de neutralidade, e a neutralidade ela tem como um sinal esse, ele mantém as características da estação. Então, segue com essa tendência de chuva já diminuindo, março, até final de março, ainda vai estar com chuvas associadas justamente pela característica do verão, que é aquela termodinâmica, calor e umidade. A gente vai ter uma frente joga umidade, tem esse corredor ainda que vem da Amazônia de umidade, favorecendo chuvas ainda em março, abril, principalmente aí nos primeiros 10, 15 dias ainda tem essa evolução dessas chuvas, e a partir ali do final de abril para maio já começa a adquirir um tempo mais seco, não tão quente, porque aí você vai ter também a incursão de massas de ar frio, porque é uma característica da região do centro-oeste, inclusive até nessa parte mais sul de Goiás, tem aí registros e já ocorreram situações de geadas que podem acontecer, dependendo da incursão dessas massas de ar frio, mas de qualquer forma as chuvas já vão diminuindo, Letícia. E caminhando um pouquinho mais para cima agora, Andréia, vamos pegar a parte nordeste e principalmente ali também dividindo a Bahia mais centro-leste. Eu queria saber como é que fica a previsão do tempo agora para essa virada para o outono. A gente tem ali uma região muito diversa em agricultura, a gente tem pecuária por lá também e principalmente o polo produtor de frutas ali do Vale do São Francisco. Então, como é que ficam por lá, então, essas previsões, Andréia? E depois a gente passa ali para o Mato Piba. Olha, aqui nessa região do centro a oeste da Bahia, o que me chamou bastante atenção é que desde janeiro as chuvas elas estão acontecendo, mas os acumulados estão ficando sempre abaixo da média. Então, essa é a tendência do outono. Olha, aqui nessa parte mais norte, você tem ainda, pelo menos até final de março, a influência das ECIT, e que vai estar proporcionando chuvas, principalmente aqui em São Luís, aqui nesse centro e norte do Maranhão, pegando essa área mais norte e dando alguns pulsos da ITCZ aqui também na Paraíba e Pernambuco. Essa área aqui, ela começa, por exemplo, essa semana aqui, vem do dia 19 até o 25, já está com indicativos de um retorno de chuvas. Então, elas vão estar com chuvas, vai ter períodos de chuva, março ainda fica com esse padrão, essa semana, até finais de março ainda fica com um padrão de chuvas nessas áreas, e vai intercalando, vai ter períodos aí quentes, secos, com poucas chuvas e com uma tendência de alguns dias terem, até por conta dos sistemas que atuam. Você tem aqui um VECAM, que é o Vórtice Ciclônico de Altos Níveis, e quando ele atua, no centro dele, ele proporciona poucas chuvas, principalmente nessa parte mais leste. Mas aí você tem a periferia desse sistema, e a periferia desse sistema, ele sempre joga instabilidade. Então, ele começa a atuar também, e aí ele vai favorecer chuvas pontuais, ou até mesmo com volumes significativos no decorrer aí de março e abril, e a partir de maio já vai diminuindo, mas de qualquer forma sempre vai ter um volume de chuvas aí a ser analisado. É uma característica do Nordeste, o Nordeste ele tem pontos com volumes mais de chuva, por exemplo, agora em março, ele tem uma tendência de maiores chuvas aqui no norte, até por conta da influência da ITCZ, e já ali, quando você vai para abril e maio, as chuvas elas já ficam mais no interior. Então, a essa região, principalmente essa região aqui do Mato Piba, vai estar aí recebendo chuvas, mas também intercalando períodos secos, Letícia. A região, portanto, mais do oeste, ali o pessoal do algodão, o pessoal dos cafés da Chapada, vão ficar nessa condição, portanto, Andréia? Exatamente, vão ficar nessa condição, Letícia. E quando a gente vai para o nortão, Andréia, também temos ali bastante cultivo de café, temos os robustas amazônicos, né? O pessoal de Rondônia, Roraima, o pessoal que está nos acompanhando, inclusive, ó, tô vendo vocês aí que estão mandando perguntas da Bahia, mandando perguntas de Minas Gerais. Gente, podem ir mandando que eu vou carregar essas perguntas para o final do bate-papo com a Andréia. Fiquem tranquilos que eu estou vendo vocês daqui. Andréia, então, para o nortão do país, né, a nossa fronteira agrícola, como que a gente fica para essa viradinha de outono e os próximos dias subsequentes? Letícia, aqui na região norte, o interessante é que é a região que não tem essas estações muito bem definidas. O que se tem é um período chuvoso e um menos chuvoso. Isso significa que chuva o ano todo. É claro que 2023, 2024 teve um histórico de chuvas bem abaixo da média, até porque a gente estava com El Ninho. E o El Ninho ele tem sinal. Quando ele está atuando, ele diminui as chuvas aqui na região norte, parte da região nordeste, e aumenta as chuvas aqui no sul, principalmente no Rio Grande do Sul. Esse ano, apesar dele ter sido de fraca intensidade e curta duração, que foi o Laninha, mas o Laninha ele teve um pico ali em dezembro para janeiro. E persistindo ainda em fevereiro com baixa intensidade, mas de qualquer forma ele
proporcionou um aumento de chuvas. A gente está agora, na região norte, no período chuvoso, ou seja, o mais chuvoso. Ele começa em outubro, vai ali até em maio, e depois ele começa a diminuir o volume de chuvas, mas ainda chove. Então, a tendência, tivemos aí chuvas acima da média em vários pontos da região, principalmente no Amazonas, o Acre. O Acre também ele é particular, porque aí tem um El Niño costeiro que está acontecendo aqui, que está atuando no Peru, e de alguma forma ele está jogando também chuvas aqui no Acre, que a gente está aí verificando com a mídia como um todo, esse chuvas com volumes significativos acontecendo aqui no Acre, e também nessa parte aqui mais sudoeste do Amazonas. Então, o reflexo disso é o seguinte: a gente vai dar continuidade de chuva, sim, até porque tem a termodinâmica, tem o calor, a umidade presente na atmosfera. Você tem ainda a ZCIT, ou a ITCZ, como eu falo, que é a Zona de Convergência Intertropical. Ela agora, no final de março, até março ela atua, o pico máximo dela é agora em março, realmente atuando nessa área, favorecendo chuvas, principalmente aqui nessa parte mais do Amapá, norte do Pará. De qualquer forma, ela traz, através dos ventos alísios, ela traz umidade, espalha para a região, e aí, com isso, você vai ter chuvas. A umidade presente na Amazônia, ela é frequente, ela é intensa, favorecendo, através da termodinâmica dela, você tem calor associado e umidade, favorece chuvas. Então, no decorrer pelo menos até maio, ainda segue com esse padrão de chuvas que nós estamos observando na região norte. É claro que vai ter semanas que vai diminuir um pouquinho, como a gente está vendo aqui, mas não tão intensos quando se compara aos volumes que são registrados de forma diária aí na região norte. Letícia. Perfeito. Andréia, você estava falando do Laninha, eu vou aproveitar o gancho aqui e pegar a pergunta do Gilson Lopes, que está aqui no nosso chat. Aliás, pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Podem seguir mandando as dúvidas, que a gente vai comentando agora com essas perguntas de vocês com a Andréia. O Gilson diz o seguinte: será que vai ter Laninha? Eu vi no relatório do NOAA indicando Laninha no final do ano. É verdade? A gente está caminhando para qual, vamos dizer assim, nível de intensidade desse Laninha, Andréia? Olha, aqui tem o que o nosso colega comentou, está aqui o mapa, o gráfico, né, do NOAA, é atualizado agora para março de 2025, então é o mais recente. Eles fazem sempre essa atualização, Letícia, de forma mensal, então essa é a última que eles têm. Então, o que está indicando? Aqui nós temos o trimestre, no caso, fevereiro, março, abril, você já viu que ele diminuiu. Em azul são Laninha, a influência do Laninha. Em cinza é justamente a neutralidade, ou seja, quando você não tem atuação nem de um nem de outro. E em vermelho é o El Niño, o famoso El Niño, o danadinho. Então, o que você tem? O que está sendo indicado aí, o que está tendo essa tendência é que o outono vai chegar com neutralidade. Mas eu volto a dizer, a atmosfera ela não é uma tomada de liga e liga. Ela vai ainda, tanto é que está bem fraquinho, né? Fevereiro foi isso, março, olha, vai estar até abaixo de 20%. A tendência é realmente até finais de março já chegar o padrão de neutralidade, ele está aqui em 80%, e seguir ao longo dos próximos. É claro que essa previsão, a previsão de clima, quando você leva em consideração o trimestre, ela tem aí um percentual de erros e a gente tem que levar em consideração a isso. Mas, de qualquer forma, está seguindo uma tendência aí mais para uma neutralidade, pelo menos em toda a estação do outono, já pega até também a estação do inverno, e ela vai ali atuando, ali quando você olha ali julho, agosto, setembro, ela já vai estar tendo aí um leve aumento. Então, a gente vai ficar com uma tendência de neutralidade e com uma característica do Laninha aumentando aí quando a gente olha, e também, olha, até o El Niño já querendo aí se mostrar, mas também bem baixo, não dá ainda para a gente dizer, não dá ainda para cravar que no final do ano já vai ter El Niño, porque eu já escutei também essa pergunta, já me fizeram essa pergunta, final do ano a gente vai estar com El Niño? Não, ainda não é um indicativo, porque à medida que ele vai se afastando, vai perdendo a acurácia da informação. Uhum. Mas o que nós temos ao longo prazo é no próximo outono, e o outono está indicando neutralidade. Há uma possibilidade de uma pequena evolução do Laninha aqui, como a gente está observando, principalmente aqui em agosto, em setembro, mas até lá a gente vai atualizando e passando essa informação de uma forma mais coerente. Por enquanto, ainda segue aí uma tendência de neutralidade, Letícia.
E vamos então para o pessoal que está na Bahia nos acompanhando, Andréia. Tem o José Mendes aqui, que eu comentei que é quase um sócio aqui do Notícias Agrícolas. Bom dia, viu, José Mendes? Aproveitar e mandar bom dia para Zezé Paraná, então também que está aqui acompanhando a gente. O José Mendes, ele há algum tempo já vem acompanhando ele no chat aqui, falando da seca lá em Ibitiara, na Bahia. Ele falou que faz 67 dias que não chove uma só gota. Ele falou, só Deus para ter misericórdia, se não chover agora, vai entrar ainda no período mais seco. E ele complementa, Andréia, se não chover vai ser igual ou pior que a seca de 1982 lá em Ibitiara, na Bahia. É isso mesmo. Desde janeiro, eu retornei às Notícias Agrícolas ali em janeiro, e toda semana eu estou aqui analisando e verificando que realmente o norte, ali, essa parte oeste da Bahia, ela está com essa tendência esse aqui é um acumulado de chuvas ao longo da semana, começando hoje e indo até sexta-feira, e o que, que a gente tem? É essa constância aqui que a gente está observando na Bahia. Tem momentos que tem chuva, principalmente nessas áreas aqui mais oeste, mas o estado da Bahia ainda segue com essa tendência. A gente está, como eu comentei, a gente está com o VICAM, ele é um vórtice de altos níveis, ele favorece a inibição de nuvens de chuva no centro dele, e na periferia ele joga sempre estabilidade. Além dessa parte, a gente tem também a ITCZ, que atua, então ela mantém essa tendência de essa parte mais central do país, no caso da Bahia, né, nessa parte mais central da região Nordeste, ficar aí com essa tendência de poucas chuvas. Quando a gente olha aqui a previsão da anomalia de chuvas para os próximos dias, você já tem um retorno gradual, tem aí já uma evolução de chuvas, essa parte branca aqui é um indicativo que vai chover, e nessa parte mais do centro para o oeste, as chuvas vão acontecer e vão ficar aí levemente acima da média. Previsão do clima está indicando que as chuvas vão ficar abaixo da média. Quando a gente olha aqui, eu vou abrir aqui rapidinho para a gente ver aqui a previsão climática, só um momento, que aí a previsão climática é uma previsão que você coloca para o período, ou seja, Uhum. deixa eu só mostrar aqui para vocês esse mapa, eu acho que vocês estão vendo aqui. Dá Sim, para ver, né, Letícia? sim, sim. Aqui está um indicativo do que se espera para o trimestre março, abril e maio. Então, o que, que ele vê aqui? É justamente a anomalia, é aquela diferença da previsão, menos a climatologia. Em amarelo está indicando chuvas que vão ficar abaixo da média, e em roxo que as chuvas vão ficar acima da média. Então, olha como é que está mostrando essa previsão de climática, que é uma previsão de consenso, na Bahia. Então, aqui nessa parte mais noroeste, está indicando aí umas chuvas bem abaixo da média, e praticamente em todo o estado, mesmo até o interior da região, esse sinal de chuvas abaixo da média. Lembrando que semanalmente as coisas variam, por exemplo, quando você já olha a questão da anomalia para os próximos dias, pelo menos começando amanhã até o dia 25, ela já está mostrando alguma chuva para acontecer, mas quando você olha em termos de próximos meses, justamente a característica do outono ainda está com esse indicativo de chuvas abaixo da média, Letícia. Temos aqui, ó, também falando da Bahia, Andréia, temos o Gilson Lopes, né? Ele quer saber como é que. Ah, Gilson Lopes não, perdão. Temos o Jackson Teixeira. Ele quer saber a previsão para Guanambi, na Bahia. Então, não temos muitas boas notícias para o pessoal que está na Bahia, né? Vem essa chuvinha como um susto, Andréia. Exatamente. Vem essa tendência aí que a gente está observando nos próximos dias, com essa tendências de chuva, mas a longo prazo, quando a gente olha a previsão climática, realmente vai estar aí com uma tendência de chuva abaixo da média, Letícia. E passando agora para o estado de Minas Gerais, que a gente tem aqui o Marcelo Bezerra perguntando o seguinte: ele fala o seguinte, de sábado até hoje choveu 50 milímetros em Bom Jesus da Penha, sul de Minas. Porém, chove em uma propriedade e em outra não. Até quando vão essas chuvas manchadas lá para o sul de Minas Gerais, região cafeira? Aliás, vocês aí que estão cultivando café, falem para a gente como é que está a condição de solo, se essa chuva está sendo suficiente para vocês aí. Exato, Jackson, é a característica do verão. O verão ele faz isso.
você vê a chuva ali na tua frente e não chove onde tu queres que chova. Faz parte. O verão ele tem essa característica, ele provoca. Você está com calor. Quando a gente olha, principalmente do centro ao norte de Minas Gerais, está enfrentando calor bem parecido com Bahia. São vários dias aí, eu diria até desde janeiro, está sem chuva. E as chuvas elas estão de uma forma mais pontuais acontecendo do centro para o sul do estado. Então, essa tendência que a gente observou é uma característica, você está com muito calor, a atmosfera está muito quente, e isso, qualquer entrada de umidade, em algum ponto, vai favorecer essas chuvas, que são as características, que é uma característica do verão. É uma tendência ainda, vai seguir aí pelo menos até final de março, e quando a gente olha a questão da previsão dos próximos meses, essas áreas em branco significa que vai entrar dentro da normalidade. O que é isso? Que a partir do momento que começar a ter aquela evolução de frentes frias, que é muito comum no outono, elas vão começar a amenizar esse problema aqui de chuvas e trazer umas chuvas mais regulares aqui no sul de Minas Gerais, mas ainda assim pontuais. A tendência realmente, a gente está vivendo aí um período muito seco e quente. O verão ele chegou, ele tem uma característica de um tempo úmido e calor, umidade que favorece chuvas. Não aconteceu. O Laninha, que tem a característica de temperaturas amenas, também não aconteceu. Tanto janeiro como fevereiro foram aí é, confirmados através da OMM, através do centro chamado Copérnicos, que é um instituto europeu, que janeiro e fevereiro foram os meses mais quentes já registrados em suas devidas proporções. Janeiros mais quentes, fevereiros mais quentes. E março também teve essa estiagem, que a gente observou muito aqui na região sudeste, diminuiu bastante as chuvas ali. Esse mapa aqui é das chuvas que aconteceram ontem, então você vê aqui a tendência, aqui você já vê a informação da umidade chegando e favorecendo essa a umidade que vem da Amazônia, cavados também, que são associados, são típicos da estação do verão, que proporcionam aquelas chuvas que a gente viu aí na região sul. Mas, de Uhum. qualquer forma, já que isso segue essa tendência aí de termos ainda chuvas em forma de pancada, à medida que as frentes passarem, elas vão amenizar, porque elas vão trazer chuvas mais organizadas, de forma a atingir áreas maiores. Mas, ainda assim, é aquele passar do tempo que a gente vai vendo essa condição, Letícia. O José Pereira, que também sempre está aqui conosco no Notícias Agrícolas, principalmente para saber de clima, ele fala de Ouricuri, que é no sertão pernambucano, Andréia, e ele quer saber como que vai ficar a questão de chuvas agora para o final de março até abril. Ele conta que está bastante seco por lá, que ano passado, em março, choveu 600 milímetros, e ele quer saber o que está acontecendo agora esse ano. Agora que a gente está vivendo um momento fora da curva lá para o sertão pernambucano, ou o ano passado com essa chuva de 600 milímetros em março, que foi de fato o ponto fora da curva, Andréia? O ano passado a gente estava com o El Ninho, e o El Ninho ele tem essa característica de gerar, de diminuir as chuvas na região Nordeste em alguns pontos, não em todos. E esse ano, com o Laninha, a ideia era trazer chuvas, só que não conseguiu. Por quê? Porque teve aquele alta pressão que ficou aqui atuando, desfavorecendo a formação de nuvens de chuva e, com isso, mantendo o tempo quente. Então, é essa característica que prevaleceu aí na região Nordeste. O período ele é compreendido, ele tem vários momentos de chuva, as chuvas geralmente começam em janeiro e vai até junho, agosto, mas em formas diferentes, em pontos diferentes da região Nordeste. A tendência ainda, quando eu olho aqui na próxima semana, é manter umas chuvas mais nessa parte oeste, aqui de Pernambuco, aí que é aquela questão da periferia dessa alta, porque esse sistema de alta pressão ele fica ali no movimento, até porque a atmosfera é dinâmica, então você tem esse movimento. Então, onde atingir a periferia dele vai proporcionar essas questões de estabilidade e também até a ITCZ, que apesar dela atuar mais no norte da região Nordeste, mas ela joga algum pulso e aí ela pode proporcionar chuvas não só aí nessa região de Pernambuco, como também da Paraíba, ali nessa parte mais oeste, até por conta desse período aí que a gente está vendo aqui do dia 19, que começa amanhã e vai dia 25, ele está identificando umas chuvas aqui nessa área mais oeste de Pernambuco. Mas fica assim, José, fica nessa tendência. Ano passado realmente foi uma característica típica, esse ano que deveria
trazer umas chuvas, até por conta da informação que teríamos o Laninha, mas como o Laninha também ele estava de fraca intensidade e curta duração, ele não proporcionou essas chuvas tão esperadas. Mais ou menos, agora, para os próximos dias, vai ter aí essa tendência de um retorno de chuvas, principalmente na parte mais oeste do estado. Letícia. E para finalizar as nossas perguntas, André, que o nosso tempo aqui é limitado, se deixasse a gente ficava aqui fazendo uma interação o dia todo aqui, chamando o pessoal da nossa audiência aqui para trocar essas ideias. O Vitor Patrício, ele pergunta sobre Carapó, no Mato Grosso do Sul, como é que fica o clima por lá, né? Lembrando que a gente até comentou um pouquinho, né, dessa divisão praticamente que dá para se fazer no estado do Mato Grosso do Sul, né, André? Então, um resuminho básico aí do que a gente já conversou aqui para o Vitor, que chegou aqui no finalzinho da nossa transmissão. Oi, Vitor. Olha, o que tem para o Mato Grosso do Sul é aquela divisão do centro para o sul. Os próximos meses sempre vai estar sob a influência da incursão de uma frente, quando tem, que é comum já no outono começar a incursão de frentes, que trazem e associam com chuvas, não só aí no Mato Grosso do Sul, como também parte de São Paulo, chegando até também no sul de Minas, pegando o Rio de Janeiro. Mas, de qualquer forma, vai seguir essa tendência. Eu, olhando aqui a previsão climática, que é a previsão dos próximos meses, está dando chuvas abaixo da média. Isso significa, Vitor, que não significa que não vai chover. Vai ter uma tendência de chuvas, sim, mas as chuvas vão ficar abaixo da média. É claro que esse mapa, semana que vem, ele é atualizado, até na próxima semana, não digo nessa semana, mas na outra semana eu posso até já trazê-lo atualizado para nós vermos como vai ficar o comportamento, mas de qualquer forma ele está dando esse indicativo. Para os próximos dias, que aí a gente já olha a previsão de uma semana, que começa amanhã e vai até terça-feira, ele está dizendo aqui que as chuvas não vão ser, vão chover, mas não vão ficar dentro do esperado para essa semana. Mas a tendência vai ser essa. À medida que tem a evolução de uma frente fria e ela faça uma incursão do país, ela vai proporcionar chuvas aí no sul de Mato Grosso e melhorando essa condição de tempo. Vamos voltar aqui, olha, até pelo menos dia 8 de abril, ele já ameniza aqui para a região, porque ele divide esses mapas são de semana a semana. Então, quando você pega do dia 26 ao dia 1º de abril, ainda temos essa condição de chuvas abaixo, mas ali do dia 4 de abril até 8 de abril, já ameniza, ou seja, você já vai estar recebendo umas chuvas aí que vai ficar dentro da média. Então, a gente vai ficando, esses modelos eles vão atualizando toda semana, e a partir daí a gente tem essa tendência, ou seja, vai chover, tem uma tendência de chuvas, principalmente quando há incursão de sistema, ou seja, formação de cavados, que é comum também, mas essa formação de cavados é mais no verão. Então, até final de março, aí vocês vão ter uma chuva, tanto é que os modelos estão indicando uma chuva aí para os próximos dias, mas de qualquer forma, sempre com essa condição. Por horas, a entrada de sistemas, de frentes frias, que vão proporcionar essas chuvas, Letícia. Perfeito, Andréia, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Você é sempre muito bem-vinda aqui conosco no Notícias Agrícolas. Eu que agradeço, Letícia, e tenham todos um bom dia e uma ótima semana. E fiquem bem. Tchau. Amém, que assim seja. Tá aí, então, estivemos com a Andréa Ramos, que é meteorologista, nos trazendo, portanto, as condições do clima, né, do tempo, como que a gente deve ver, portanto, de norte a sul, leste a oeste do Brasil, esse finalzinho de verão, logo, logo, dia 20, nós viramos para o outono, uma estação de transição. Ainda devem persistir algumas chuvas isoladas em alguns pontos do Brasil, segundo a Andréa, e a tendência de diminuição nas temperaturas de maneira gradativa. E claro, você pode acompanhar depois essa entrevista na íntegra com um pouco mais de calma se você chegou no final dessa transmissão ao vivo. E a nossa programação aqui no Notícias Agrícolas, na TV Notícias Agrícolas, segue e você fica ligado aqui com a gente. Até mais!